Agora sim, nós vamos chamar a nossa querida Beth. Espera aí que eu estou aceitando ela na sala. Em homenagem a uma pessoa que é Olha, brasileira, que mora nos Estados Unidos. Magali, conectamos. Eu estava tentando entrar e não estava conseguindo. Não tem problema, E minha olha que eu já amada. fiz isso milhões de vezes. Não estava conseguindo entrar. Interessante, né? Acontece. Sabe o que é isso? É para testar se a gente é bom profissional Não na é? nossa área. Sim, senhora. Então, boa noite, pessoal. Boa Desculpa pela noite. inconveniência, né? Mas aqui estamos. Imagina. Deixa eu falar. Primeiramente, eu queria te agradecer muito. Primeiro, por ter aceitado o convite, por ter aceito, né? E segundo, porque eu tenho por você uma grande gratidão. Por quê? Porque aprender Saikê foi muito divisor de águas no meu processo de atendimento. A técnica, ela é um diferencial muito grande. E, modéstia à parte, eu aprendi a fazer, viu? E quando a gente aprende, que a gente domina de alguma maneira o terreno, porque quando a gente faz o curso, a gente sente um pouco assim a cabeça confusa de tanta informação, não é? Chega a dar um vazio na cabeça, foi assim que eu me senti. Mas quando eu senti que eu dominava, nossa, eu vou dizer uma coisa para você, viu, Beth? Ganhei muito dinheiro com o Saikê. Opa, maravilhoso. Seja muito Já bem-vinda, tem meu quanto amor. tempo? 8 anos? Já tem Já 8. tem, já Já tem tem 8 anos. entre 8 e 10 anos, não me Aham, lembro bem. Mas sim. é um grande diferencial no meu currículo. E eu hoje com o Saiki, eu faço com o pé nas costas. Eu estou doida Aham, para poder fazer a reintegração lá, e com fé em Deus eu consegui sim. fazer isso. Encaixa direitinho com o coaching, né? Sim, É uma ferramenta completamente. maravilhosa com coaching. Sim, sim. E aí eu queria começar perguntando para você, já que nosso tema é crenças, afinal de contas, Beth, que é uma crença? Ah, a crença é uma percepção que nós fazemos de um evento, né? Algo acontece e aí nós criamos um pensamento sobre esse evento, né? Pode ser algo que seja dramático e a gente cria uma crença limitante de medo, né? Uhum. Ah, o interessante é que essas crenças vêm desde lá de trás, né? Nós aprendemos, tudo aquilo que nós aprendemos somos através de nossa vida, são 3 meses antes do nosso nascimento, até 7 anos de idade, né? O Dr. Bruce Lipton fala disso. Nós não temos filtros, então tudo Sim. aquilo que é passado para nós acreditamos, né? E- Principalmente que vem da nossa família, dos nossos pais, né? Na verdade, eles passaram muitas crenças boas, porém existiam crenças que, por exemplo, de prosperidade, né? Dinheiro não nasce em árvore, essas coisas todas, que a gente acaba vivendo hoje a realidade que nossos pais viveram, né? Sem ter a Uhum. necessidade de ter. Porém, essa crença nos limita, né? Quando você diz que mais ou menos 3 meses antes do nascimento, Uhum. Em a útero. gente Uhum. começa a perceber essas crenças vindas dos pais, então significa que a gente nasce com coisas que nem são nossas, né? Sim, sim. Se vamos dizer assim, numa família durante a gravidez da mamãe existia ansiedade sobre o dinheiro, ansiedade sobre como é que a gente vai viver, sobreviver, né? Ah, o sentimento é transmitido para essa criança, para o feto, né? Sim. E assim as crenças começam, né? Ou seja, embora hoje eu não precise ter medo das minhas finanças, eu continuo ainda tendo o sentimento que era desde lá de trás, né? Certo? E aí a necessidade de nós termos que transformá-los, né? Sim. Existe um equilíbrio
maravilhoso, inclusive, aliás, todos são, mas existe um equilíbrio que chama o equilíbrio da ligação com a vida, Aham. e que que é um equilíbrio do Psyche, para quem está na audiência aí, que, que ele fala também sobre essa questão da concepção. Uhum. Durante a concepção, também somos capazes de captar essas. Sim, sim. Então, começamos há 3 meses antes, né? E durante. E é interessante porque existem, talvez, crenças limitantes que vêm dessa concepção, né? De que, por exemplo, você não foi uma criança desejada, né? Então, Ah, certo? E as pessoas discutem isso comigo muito, né? Dizendo: eu sei que meus pais não me queriam. Então, a crença limitante é que eu não fui uma criança querida, né? Não fui um bebê desejado. eu não fui esperado. E isso de Sim. certo, repercute bastante. Aliás, na grande maioria dos casos, muitas crianças não são esperadas. Ou Sim, por relacionamentos, sim. né? Sim. E E não ser esperada não quer dizer que seja uma coisa ruim, né? Porém, eu não, minha vida inteira pensando que eu sempre fui rejeitada, né? Essa é uma crença muito limitante, né? Não é é verdade. interessante? Eu passo agora, eu tenho 40 anos e ainda me sinto rejeitado. E se eu tivesse a coragem de ter tido uma conversa com meus pais, eles Sim, iam dizer assim, a gente não estava esperando, porém, quando você veio, você foi muito amado, né? foi uma grande alegria, Não né? é? Porém, a gente não, a gente fica encasquetado com essa crença, né, de que eu fui rejeitado. Entendi. A gente está falando muito assim, que termina que a gente se interessa até para querer resolver as questões da vida, termina falando muito em crenças limitantes. Mas a Uhum. gente também tem outras crenças que Aham. são as impulsionadoras. Sim, Aí eu pergunto para você, como uma palheta de cores, que a gente tem uma quantidade de cores, de vermelho, de tons variáveis de azul e de rosa. As crenças também, elas têm essa palheta de tem, cores em relação à intensidade? tem. Uma dessas crenças, a minha mãe sempre dizia para mim, Beth, você pode fazer o que você quiser na sua vida, né? Olha, Não, não tem impedimento, você vai fazer o que vai fazer quando quiser. E isso, para mim, sempre foi uma crença positiva, né? sim, Ah, maravilhosa. Eu tenho isso no meu coração, né? sim. Você agora acabou de finalizar a minha entrevista. Porque essa resposta que você deu aí era a minha última pergunta. Eu ia Vamos fazer justamente outra, né? perguntar. Vamos Porém, você antecipar. estava falando em crenças Vamos que antecipar. são Vamos antecipar. impulsionadoras, né? Sim, E isso, enquanto eu estou fazendo uma sessão de Psyche, sim, nós também discutimos quais são essas crenças na vida da pessoa que os fazem se sentir bem, né? sim, Para mim, ou competentes, né? Eu sempre sim. me senti competente por causa disso, né? Eu nunca vi limitações no que eu queria fazer, porque para mim está tudo certo, né? Mas Eu, você eu, eu, concorda, Beth? Você eu quero. concorda que isso é muito incomum? Sim, Não é comum disso acontecer. Em geral, a gente, que eu falo assim, as pessoas, principalmente num país de terceiro mundo, onde a educação, infelizmente, não é prioridade, uhum, a grande maioria das pessoas não passa essa energia, essa força para os filhos. uhum, uhum. Na verdade, Magali, olha só que interessante, né? Eu acho que também isso. Nós podemos olhar o fato que a gente não se comunica muito, né? Ou seja, uma vez que eu. E isso acontece muito também, a pessoa vem, discute como é que as coisas eram quando crianças, né? E aí a minha pergunta é sempre essa. E desde que você se tornou um adulto, você já teve outra conversa com seus pais para poder esclarecer tudo isso? Porque eu acho que daria aos pais a oportunidade de esclarecer que talvez o que eu acho que era, não era, certo? Sim, E sim. era a minha percepção
de uma criança de 3 anos ou de 5 anos e que, na verdade, não era necessariamente o jeito que eles sentiam, né? Certo? Eu sempre falo, né? Eu digo, a mãe diz para o Joãozinho: menino de Deus, você não vai fazer, não sabe fazer dever de casa, você tá preguiçoso, né? Você é preguiçoso. Eu tenho certeza que naquele momento a mãe não estava pensando que ia fazer mal ao filho em dizer isso. Era uma coisa que veio na cabeça, né? Porém, na verdade, ela não sentia que ele era preguiçoso. É só que ela estava chateada naquele momento, né? A gente tem que ter essa comunicação. Eu gosto muito de poder ter um novo esclarecimento das coisas, né? Para poder criar novas crenças, certo? Até porque, quando a gente cresce, realmente amadurece um pouco, que seja, a gente começa a perceber que nossos pais também estão no mesmo Sim. caminhar, né? Ah, Também estão descobrindo, também sim, não sabiam. E aí, sim, eis a importância do perdão, né? sim, Entre pais e filhos. sim, Me sim. diz uma coisa, conta um pouco a história do Saikê. Como foi que começou essa Ok, técnica tão fantástica? ok. Ah, ela foi iniciada em 1988 por um senhor, um psicólogo chamado Rob Williams. Rob Williams tinha, durante a vida dele, feito vários treinamentos de PNL, de Runa, psicologia Runa, etc, etc. E, no final de tudo, ele se tornou um terapeuta, ele foi psicólogo durante 22 anos, e durante esse tempo todo ele começou a praticar com os seus parceiros, né? E começou a colocar as coisas juntas. Então, o Psyche é parte do Psyche é um processo canalizado, e Sim, parte do Psyche é uma acumulação de várias técnicas que juntas se tornaram o Psyche. Então, sim. o que nós chamamos de equilíbrio são posturas físicas, que é a ferramenta do Psyche para transformar as crenças limitantes, né? O mais importante é que são só crenças limitantes, né? E é por isso que eu disse que é muito bom para o coaching, porque a ideia não é eu catar uma história de 30 anos atrás. Eu estou aqui, sinto essas limitações, onde é que eu quero chegar e o que eu tenho que fazer daqui até lá para poder chegar lá, certo? Sim, Eu sim. estou trabalhando no aqui e agora, Que certo? é o único lugar que realmente você Ah, pode fazer alguma coisa, sim, né? sim. E, diz, E aí se torna dinâmico, né? É muito dinâmico. e qual a relação? O que tem a ver? Qual é a similaridade, a congruência entre o Psyche do Robin e o Bruce Lipton? São grandes amigos, né? Eles Uhum. se conheceram porque o Bruce Lipton estava tentando apresentar essa ideia da epigenética, né? Eles estavam num congresso, o Bruce apresentando, o Rob estava na audiência ouvindo. O Bruce apresenta, né, e diz, né, o negócio de transformar essas crenças, só que ele não sabia como, né? Sim. Uma vez que os dois se juntaram e ele viu a apresentação do Rob, ele disse: é isso mesmo. E, na verdade, naquela época, ele estava passando os momentos mais difíceis de querer publicar seu livro, não sabia se as pessoas iam aceitá-lo, e o Rob Williams trabalhou com ele. E foi através do Psyche que veio o livro A Biologia da Crença. Caraca! E o pior é que eu achava que era o anterior. Olha que curioso. Tá? Sim. Então, o que acontece agora, nesse momento, né? O Bruce Lipton faz a apresentação dele e o Rob Williams entra dizendo: e então é assim que nós transformamos essas crenças limitantes. Porque eu creio que a nossa audiência está aí não só de pessoas que sejam terapeutas, mas também outras pessoas com outras profissões, mas independente de terapeuta ou não, de psicólogo ou não, de coach ou não, nós temos nossas crenças a trabalhar e, e antes do Psyche, eu trabalho crenças de várias maneiras, mas você ter a possibilidade de trabalhar uma crença
direto no inconsciente. Sim. Eu pensava assim, antes de eu conhecer o Psyche, né? É o sonho de consumo de qualquer um. Uhum. Então, não duvida realmente que o Robin tenha também recebido ajuda, né, de fora, Sim, já que é sim, algo realmente vanguarda, sim, vanguarda pura. E isso me faz lembrar a história que na época do curso do Psyche, você nos contou como entra a cor do Psyche, sim. como entra essa questão de receber informações. Conta você, conta Sim. você. Então, a cor do Psyche, em que nós Exato. trabalhamos, né, com ela, Sim, inclusive um dos equilíbrios do foco de energia, nós usamos a cor precisa da dela. luz para poder fazer a transformação, é a chamada de Teal, é T-A-A, desculpe, T-E-A-L. Ah, Não existe uma tradução em português. É azulado ou verde azulado, né? Um ou outro. Beth, eu falo para os meus clientes, ó, essa cor aqui, ó, Ah, é sim, tio. senhora. Sim, senhora. Então, o que acontece, né? Ah, Essa cor veio de uma maneira um pouco canalizada para o Rob, em que se tornou bem presente que essa era realmente a cor que nós trabalhamos, porque Psyche é um processo vibracional, energia, certo? E essa cor facilita um dos equilíbrios, e nós usamos bastante essa cor. sim. Então, durante o processo inteiro, né? Aqui no meu consultório, eu sempre tenho uma coisa que é da cor teal, novamente, teal, para mostrar para as pessoas, para que elas possam saber exatamente isso. Que aí, o interessante, né, que o comentário é sempre: meu Deus, eu tenho muitas roupas dessa cor. Ou eu tenho minha parede na sala é dessa cor, né? Ou seja, essa cor já estava no seu ambiente, né? Já Antes nos da pessoa. chamava, Sim, né? sim, sim. E isso Essa cor já acontece nos chamava. na maioria das vezes, né? A gente se sente chamado, né? É interessante, né? Porque todas as pessoas que fazem os cursos de Psyche vêm chamadas, ou tiveram um sonho, ou alguém falou, ou alguém diz assim para mim: já tem 3 anos que eu estou tentando fazer os cursos e é só agora que eu consegui. É na hora certa, no lugar certo, né? É verdade. Né? Não é um curso para quem não está pronto. Sim, Embora ninguém está pronto para nada, mas sim, assim, como você mesmo disse, é o tal chamado, né? sim. E E é quem interessante que as pessoas não dizem para mim: mas eu nunca ouvi do Psyche. Por quê? Por causa disso. Vai chegar na sua vida na hora que tem que chegar. E aí você vai conhecê-lo. sim, no equilíbrio da crença central, que é um dos equilíbrios que a Beth ensina maravilhosamente bem no curso do Psyche, é curioso, porque ele vai descobrir. Imagine, gente, a gente escuta muito quando a gente vai no terapeuta, eles dizem para a gente assim: não, é porque é uma casca de cebola. E a gente vai descascando para ir descobrindo qual é a questão principal. Então, vem o equilíbrio da crença central em, no máximo, uma sessão, quer dizer, no caso, 50 minutos, 1 hora de sessão, você faz um equilíbrio onde você vai descascando essa cebola e você descobre o ponto, a Sim. verve da questão, o miolo. O miolo. Como foi para você quando você começou primeiro fazendo o curso do Psyche e se deu de cara, porque você está tendo uma noção do que eu sinto em relação ao Psyche. Quando Uhum, eu coloco os equilíbrios e uhum. tal. Você vê que força tem isso na minha vida. Então, eu pergunto, como foi quando você se deparou com essas Sim, possibilidades fantásticas? sim. Então, olha só, bem rapidinho, ah, eu sou uma terapeuta tradicional, era, né? E fui, eu pratico há 38 anos e há 23 eu estou com Psyche. Então, antes disso, Sim, né?
E eu praticava e tinha bastante sucesso, adorava o que eu fazia, porém, eu sempre sabia que existia algo mais, né? Eu queria que as coisas fossem mais rápidas, né? Que eu achava que as pessoas não tinham tempo para ficar na história e aí voltava a mesma história. 10 anos depois ainda estou vendo a mesma história, né? E eu queria passar dessa história, certo? E eu fui a um congresso em que o Rob Williams era o speaker, né? Sim. Eu ouvi, eu falei, será que é verdade? Né? Eu fiquei encantada. No final do salão tinha uma mesinha e eu podia me registrar para o curso básico que ia acontecer um mês depois. Sim. E assim foi. Né, fui no curso básico e falei, não, isso será? Domingo terminamos, segunda-feira já estou de volta ao consultório. Minha primeira cliente, que eu já via mais ou menos há uns 5 anos, e a história era a mesma, né? E ela disse para mim, você foi a esse curso? Eu falei, fui. Ela disse, então vamos fazer. Eu disse, acabei de aprender, né? Ela disse, não, vamos lá, você vai fazer direito. Foi a divisão de águas para essa mulher. Foi uma coisa, ela estava tinha ido para a cama na noite anterior, acordou com olhos em sangramento, só um olho, e não sabia por que, nem eu, né? E assim, uma vez fizemos a sessão de 1 hora, 10 horas da noite ela me telefona para perguntar qual foi a mágica, né? Que bênção! Interessante, Magali. E esse Você... esse é o pilar do Psyche, né? Uma vez que você transforma suas crenças limitantes, a sua biologia acompanha. O olho dela ficou branquinho. Ela disse, o que você fez? Eu digo, você que fez, certo? Mas pensa nisso, alguém que estava comigo há 5 anos e agora já tinha se transformado, não é? Ninguém merece, né? Ficar 5 anos numa não. terapia. E aí eu mandei um e-mail para o Bruce Lipton, né? Falei, olha, você contou a verdade no livro, né? Que delícia poder falar com o Bruce Lipton. Que coisa Ele é um boa. grande amigo meu, Eu ele é sei, amigo eu de todos sei. os nossos instrutores, né? Mas pensa nisso, se as pessoas entenderem mesmo quão possante é que quando você muda o sentimento interno que está negativo, as dores, as coceiras, tudo se transforma. E assim, Sim. é interessante, né? Eu estou com um grupo de pessoas do Instituto Salgado que são fisioterapeutas, Sim. ficaram fãs, né? Estão todos aqui, pelo que eu vi. A microfisioterapia e o Psyche se encaixam por causa disso. Então, Completamente. todos os meus fisioterapeutas estão amando fazer o Psyche. Todo pessoal que Sim. faz a micro adora fazer o Psyche. Você lembra, voltando um pouco para a sua cliente que estava com problema nos olhos, de 5 anos, você lembra que equilíbrio o inconsciente dela quis? É interessante, né? Porque ela tinha um filho, ou tem ainda, né? Sim. Que era esquizofrênico, e estava sempre surtando, ia preso, parava na prisão, e ela não aceitava o fato de que ele tinha esquizofrenia. E uma das Então ela não queria separações enxergar. foi ela estar ok com o fato dele ser esquizofrênico, certo? Ok. É, é, pensa, alguém estar em paz com algo, certo? Sim. Algo que tá machucando, algo Parar de que brigar com a realidade, né? tem. E uma vez que isso aconteceu, Sim. né? Como passe de mágica, né? E parece, né? E eu sempre digo, Psyche é rápido, elegante e tem Adorei muito legal. sucesso, né? Poderoso, né? Diz uma coisa. Existem crenças que são mais difíceis de serem ou trabalhadas ou modificadas para
para Não impulsionadora? necessariamente, né? Depende de cada pessoa, certo? Então, às vezes, a crença é transformada rapidamente, uma sessão, um, dois, três, e às vezes existem outras coisas que entram na situação, né? Então, talvez a gente termine fazendo vários equilíbrios, certo? Em várias declarações, mas no final de tudo as coisas acontecem, né? É A que nossa, a tem nossa, a mais de uma nossa, crença, né? sim, a nossa espectadora está aqui perguntando para você. Márcia Mendonça é coach de quem tem problemas na escrita. Ela Ok? está perguntando ali como você se sente fazendo bem às pessoas. Sim. Eu amo, né? Eu amo fazer. Saquei, mudou minha vida. Então, eu agora, meus clientes saem, meus parceiros, nós chamamos, né? Saem daqui felizes, né? Sim. Porque, na verdade, olha só, a parte mais importante do Psyche é a pergunta, né? O que você gostaria, como você gostaria que fosse, que é diferente do jeito que está. Então, se um parceiro vem e diz, minha vida não está bem, não sou eu que vou trazer o que é. É a pessoa que vai construir tudo aquilo que ele ou ela quer ou desejam, que é diferente do jeito de que está. E aí entra o coaching maravilhoso, né? Como você, Sim. se a pessoa está com problemas de escrita, como é que nós vamos construir uma visão de como você gostaria que fosse, que é diferente de estar difícil, Sim, completamente diferente. É certo? uma pergunta que chamamos de pergunta aberta, né? Sim, Não é uma pergunta que aperta, e sim uma pergunta que permite que a cabeça amplie, não é sim, verdade? sim. E me diz É uma que as coisa. pessoas acham que, geralmente, nós estamos atados às memórias negativas e não às positivas. Então, quando eu pergunto o que você gostaria, geralmente eu ouço, não sei. As pessoas não estão acostumadas ou não sabem que elas têm uma criatividade dentro delas enorme e que podem dizer, e eu deixo, né? Eu deixo o tempo passar até a pessoa começar a construir essa visão positiva. Não tem essa noção do potencial, né? Que Não, tem. não, E, e essa questão do Saiki. O Saiki tem muitas regras, né? Tem protocolos, tem, afinal, é uma marca registrada e tal. sim, Então, fala para mim, primeiro, como o Saiki é visto no Brasil? sim. Então, olha só, eu sou a única instrutora certificada de Psyche no Brasil. Né? É Então, importante isso, viu, gente? Não é à toa que a gente está falando super desse assunto. importante, super Sim. importante. Inclusive, se houver alguma pergunta, é só ir no site americano e colocar instrutores, vocês vão ver todos os instrutores que são certificados e só eles que podem dar essa aula, ok? As aulas, os módulos todos, ok? Então, eu comecei no Brasil, você se lembra, né? Sim. E, infelizmente, já tivemos situações em que uma das minhas alunas começou a dar aula Por chamando conta de própria. Saite e agora está chamando de outra coisa, porém, preste atenção para as pessoas que fizerem o curso, porque vocês não vão ser certificados pelo centro do Psyche, ok? Então, é importante saber que eu sou a única pessoa que faça, ok? E existem possibilidades, por exemplo, de você vir a se tornar um facilitador, agora você tem que passar pelo caminho inteiro, né? Não, Não não pode pegar a carona. existe, Magali, uma diferença. As Ah, pessoas que praticam o Psyche são facilitadores. Então, sim. todo mundo que fez os módulos, as aulas, facilita o Psyche. Eu sou instrutora, é De diferente. facilitadores. É, eu sou instrutora e também sou facilitadora quando eu estou no meu consultório, certo? Sim, Porém, vocês todos são facilitadores de Psyche e eu sou a instrutora quando eu estou no Brasil. sim, sim. E é importante dizer por quê. O Saiki, ele, como eu comecei a falar lá atrás, quando você faz o curso,
você sai com a cabeça um pouco oca, porque é tanta Sim. informação. Por exemplo, eu quando vou facilitar para um cliente o equilíbrio da crença central, por exemplo, eu digo para ele assim: não tenta entender nada. Sim. Tipo assim, vem comigo que no É, caminho eu te você está conto. ensinando o Porque equilíbrio. é Está muita fazendo, coisa. sim, você está fazendo o Exato. equilíbrio com a E aí pessoa. eu pergunto, o que você acha de repente, estar com um profissional que não passou por isso, que não passou pelo processo, ou passou por uma partezinha do processo e está te atendendo e está te ensinando. Sim. Não, olha só, o facilitador nunca vai te ensinar o Psyche, nunca. Okay? Ele vai facilitar com você, ele não vai explicar os equilíbrios, ele só vai fazer os equilíbrios com você. Okay? Sim. Então, essa é a grande diferença de que você não vai ter que ensinar nada a ninguém. Quando as pessoas, o primeiro módulo é o módulo básico, né? Agora são 3 dias. As pessoas já podem, se começar a praticar, certo? Elas podem já fazer atendimentos, só que vão usar só 2 equilíbrios que fazem parte do curso básico, né? Agora tem um outro curso, Magali, que é chamado Maestria dos Facilitadores. Nesse curso, você vai aprender a como substituir. E aí você Okay. poderia fazer os cursos, fazer as Online. online, ok? E não é Exato. necessário ter o avançado. Porém, a maioria das pessoas fazem básico, avançado, maestria e a integração divina, certo? Okay. Então, são os módulos. Eu gostaria que vocês fizessem todos, porque os equilíbrios do avançado são maravilhosos, né? Sim, Então, perfeitos. sim, Os equilíbrios voltados para a área de comunicação, sim, de relacionamento, sim, todos esses são realmente maravilhosos. sim. Beth, a gente está falando muito de crença limitante, crença limitante, crença limitante, mas o que você pode falar sobre aquelas crenças que a gente pensa que é impulsionadora e, no fundo, nos limita? Me dá um exemplo, que eu posso pensar em 20. Vou te dar. Me dá um exemplo. Eu sou uma apaixonada por nariz de homem. Nariz bonito. Meus amigos, olha só, meus amigos já devem estar aí rindo. O que acontece? Se eu acho homem bonito igual nariz bonito, eu estou perdida na Bahia, né? Ok? Certo? Então, é Sim. uma crença que eu gosto muito, é uma coisa que muito me agrada, mas eu tenho plena consciência que ela me limita. O que é que a gente faz para se livrar dela? Porque eu ainda não consegui nem com o saque. Ela só seria limitante para você se você dissesse: eu só quero me relacionar com homens de nariz bonito. Eu Isso gostaria. seria certo? Porque, porém, presta atenção, você gostar de homens com nariz bonito é uma preferência. E é ok ter essa preferência. É a mesma coisa de você que quando eu digo à pessoa, vamos criar uma lista de tudo aquilo que você gostaria de ter no seu parceiro. Eu sempre digo, põe cor de cabelo, cor de olhos, tamanho do nariz, tamanho das orelhas, porque quanto mais você esclarece a mente subconsciente o que é que você prefere, ok? Mais você vai poder atrair pessoas que vêm com esse visual, ok? Afinal de contas, a gente sabe que as crenças são leis internas e que, como percepção interna é projeção, Sim, sim, possivelmente eu vou atrair isso mais. Mas como é que a sim. gente se livra dessas crenças apaixonantes? Mas, como eu disse para você. Mas olha só, eu gosto quando as pessoas têm crenças apaixonantes, na verdade. Uhum. Conta para Eu mim, Beth, gosto porque que não está você. funcionando. Não, eu gosto que você está apaixonada por pessoas que têm o nariz, homens que têm o nariz perfeito. Ou seja, perfeito na sua visão, né? Certo? Ok? Né? Mas você acha que isso te impede?
Eu acho que impede um pouco, porque assim, eu não acho muito aqui onde eu moro. Vamos procurar! Olha, o Sérgio está falando aqui. O Sérgio é um grande empresário no interior da Bahia, aqui. Ele também é palestrante. E ele está dizendo que correu no espelho para olhar o nariz dele. Mas Aham. olha, Sérgio, graças a Deus não é toda mulher que pensa assim como eu, viu? Não, não. É interessante que eu tinha uma amiga, né? Eu Sim. cresci com ela e ela tinha um nariz enorme, né? E a coisa mais bonita do mundo é quando essa moça entrava num lugar, todos os homens olhavam, mas ninguém viu o nariz dela. Sabe por quê? Ela Por não quê? viu o nariz dela. Ela não viu o nariz dela. Ah, ok. Certo. Ok? Não, ela tinha namorado até a esquina, porque ela atraía todos os homens. O Sim, pessoal dizia que ela era a confiança nela mesma a fazia charmosa. e diz Né? uma coisa: o Saike, ele pode não só resolver questões de crenças limitantes, como ele pode também fortalecer as crenças impulsionadoras? Sim, senhora. Uma vez que a gente faz a transformação, essas crenças impulsionadoras vão ficar mais fortes ainda, né? A gente faz o download e aí, uma vez que é minha crença, né? E aí a vida é maravilhosa. Sim, senhora. Eu perguntei para você, quer dizer, você comentou e eu disse para você que você tinha feito a minha última pergunta, né? E aí você falou que a sua mãe, porque eu ia te perguntar justamente é, qual foi a crença que tinha te impulsionado por toda Uhum, a vida. uhum. Foi essa que você me disse? Foi essa crença que te Sim. impulsionou a vida toda? Ela dizia: você é inteligente, você é bonita, você é confiante e você pode fazer o que você quiser. Que lindo. Ela e meu pai, né? Meu pai era mais quieto, né? E ele só dizia assim: é isso mesmo. E a minha mãe construía as frases e ele concordava, né? Ele Mas dizia assim, ele não confirmava. é E que quando é que vai ter? Eu sei que a gente está com todas essas sim, sim. questões. Então, olha só, Quando é que vai ter curso no Brasil? olha só. Ah, eu estou com cursos marcados para novembro, ok? Estava agosto, mas eu acho que não vai dar porque eu não posso voar para o Brasil. Os voos É, aqui para o Brasil estão bloqueados, né? é verdade. Então eu vou fazer cursos no Rio de Janeiro, vou fazer cursos com o Instituto em São Roque e Sim. vou fazer cursos em Toledo, Paraná. Uhum. Vamos ver o que acontece, não tenho certeza, peço perdão a todos vocês se a gente tiver que prorrogar os cursos, né? Porque Mas a situação aqui, né? o Saike não é possível ser online, né? Não é um Não, curso que possa não ser online. é online. A única coisa que a gente faz online é uma sessão, né? Não, porque nós temos que trabalhar em pares, né? Lembra? Eu tenho que Lembra? Sim. ficar. Então, nem aqui eu estou dando aula por causa disso, né? Por causa da proximidade, quando nós vamos fazer o teste muscular, né? E usando macas, essas coisas todas. Então, a gente não está podendo fazer os cursos ainda, né? E para a alegria de todos os parceiros que existem, né? Eu mesmo chamei de Psyker. Os Psykers, para a alegria de todos os Psykers do Brasil e do mundo, em que e como o Psyche pode ajudar as pessoas neste momento que Sim, estamos vivendo? ótima pergunta, Magali. Eu tenho falado muito nisso, eu tenho atendido muitas pessoas com medo. Medo é o número um, né? É o medo do vírus, Sim. medo da doença, medo de morrer com a doença, ah, medo sobre a situação financeira, né? Será que Bastante. eu vou sobreviver tudo isso, né? Muita ansiedade. E não sei se você está lembrada, mas existe um equilíbrio no Saque que nós trabalhamos, em vez de ter uma declaração de meta, nós temos o sentimento, né? A situação.
Então, sim, tem feito muitos equilíbrios com isso e tem ajudado bastante, não é? sim. Na verdade, a transformação é, é, eu trabalho com paciência, né? Ter paciência do que está vendo, Sim, se sentir seguro, sim. né? E eu pergunto às pessoas, para cada uma, né, qual é o contrário de medo, né? Para as pessoas, às vezes, são coragem. É. A maioria das pessoas que gostariam de ter uma paz interna, né? Que enquanto a gente espera, né? Para o Rob Williams e para todos nós, né? Ah, isso veio no momento em que a gente precisava mudar algumas coisas, né? E Eu aí acho que precisava mudar estamos. muito, né? Sim. Então, o Bruce Lipton fala muito na sexta extinção, e assim nós estamos nessa extinção, né? Do que éramos e de que queremos ser. Então, eu sempre peço a meus parceiros, vamos sonhar qual será o novo seu, né? Sim. Né? Como será? Descrever como você gostaria que a vida fosse, né? Interessante, muitas pessoas que tinham medo de estar sozinhas, né? Sim, Ou estarem solteiras, ou não ter um parceiro, não ter uma companhia, né? De repente, está todo mundo na quarentena, né? sim, E aí, verdade. o pessoal aprendendo a contar neles mesmos, né? E gostar de sua companhia, né? Aprender a gostar de si, né? Oh, gostar da Talvez seja a maior companhia. crença a Nossa, ser enfrentada, né? eu faço yoga, eu faço dança, e faço zoom, dá tudo em casa agora, né? Aqui tá Sim, tudo, sim. né? E aí vamos lá, né? Acredite se quiser, a gente está chegando ao final. É rápido, Não, né? olha só, E aí eu queria te perguntar, a gente falou de crenças impulsionadoras, crenças limitantes, crenças que a gente é apaixonada, também tem as crenças que a gente não sabe que tem. E uma das crenças que a gente. Essas talvez sejam as mais perigosas, né? As que a gente nem sabe que tem. sim, E dentro dessas crenças que a gente não sabe que tem, eu considero as famosas crenças universais. O que seria sim. isso? São as crenças que a gente chegou aqui e já existia. Uhum. Então, como é que você, Beth, pessoa, lida com bem e o mal, certo e errado? Como é que é isso para você, Você Beth? está lembrada que eu tenho, eu falo uma frase constantemente que diz assim: está tudo certo. Ou seja, Você e a minha é, mãe falam isso. é minha crença profunda de que Sim. as coisas acontecem por uma razão, num lugar certo, na hora certa, que nada está tudo planejado. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é sentar e processar tudo que está acontecendo, né? Porque está tudo certo. Está tudo certo, está tudo no lugar certo, embora fora pareça estar um caos, né? A fisioterapeuta integrativa está dizendo assim: a crença mais limitante deste momento é achar que estamos no mesmo barco. Deixa eu ler aqui, peraí. Uhum. Estamos sim enfrentando a mesma tempestade, mas cada um no seu barco com suas Sim, senhora. emoções e percepções. Sim, Muito senhora. bacana. Sim, Fisioterapia integrativa, sim. muito Porque cada legal. um de nós tem as coisas que a gente passa, né? O nosso indivíduo, né? Então, cada um está no seu barco e vendo o que está acontecendo, né? E processando de maneiras diferentes, né? É interessante, desde que você fez o curso, agora nós temos uma nova página que é chamada Alinhando Sua Vida com os Princípios da Natureza, né? Então, vou te dizer três declarações maravilhosas. Quem quiser escrever, Vamos lá. Anota é, aí, a minha gente. adapta, é o princípio da adaptação, Sim, e diz assim: são três. Eu naturalmente me adapto às mudanças em minha vida. Eu sim, naturalmente me adapto às mudanças em minha vida. sim.
Número 2, eu facilmente reconheço quando uma mudança é necessária e ansiosamente as aceito e apoio. Olha que lindo. Vou Lindo repetir. mesmo. Eu facilmente reconheço quando uma mudança é necessária, como agora, né? Sim. Ansiosamente as aceito e apoio. Ok. E E a a terceira? terceira é: eu confio Eu confio na minha criatividade na minha criatividade e engenhosidade em em, tempos de mudança. em tempos de mudança. Então, eu confio na minha criatividade e engenhosidade em tempos de mudança. A- Lembra que Insight, uma das primeiras coisas que sim, a gente faz, eu sei. nós temos nesse mundo com tudo certinho, né? Então, na verdade, nós já temos tudo isso dentro de nós. Sim, O e tudo negócio que é a gente ativar, né? precisa, na verdade, tudo que a gente precisa realmente é aprender a dialogar com essa realidade. Beth, minha amada, temos 5 minutos para nos despedir. Eu agradeço profundamente. Na parte inicial, que a gente precisou recomeçar, eu agradecia, queria reforçar o quanto o seu trabalho foi importante e é importante na minha vida, porque o Robin criou a técnica, mas você consegue passar, eu não sei como ele passa, como ele ensina, mas você ensinou de uma maneira da qual eu aprendi de uma maneira tão fantástica e olha que naquela época eu não estava no meu melhor. Fico me perguntando que se eu tivesse no meu melhor, o que é que tinha acontecido? Então, profunda gratidão. Eu vou afirmar de novo para ficar gravado no IGBT. O Saiqueira é uma técnica fantástica, rápida, assertiva e que me ajudou a ganhar muito dinheiro. E olha, Isso é Magali, quem agradece fantástico. sou eu. Amo o fato de você estar usando e adorar, certo? Mas também agradeço porque são momentos como esse que espalham o Psyche pelo Brasil inteiro, né? E que Então, outras pessoas possam melhorar no também, meu né? coração, mais uma vez peço desculpas do que aconteceu. Eu não sei explicar o que foi, Imagina, senão mas teria agradeço sido mais demais. uma live. Sim. Agora a nossa live ficou diferente. Nossa. E agradeço a todos também, né? As pessoas que vieram. Eu sei que eu passei, né? Mandei para o pessoal todo do Que Psyche. bom, que bom. Olha só também agora, Magali, nós estamos fazendo uma vez por mês. As pessoas que já fizeram o Psyche para estamos fazendo Zoom para tirar a dúvida, né? Ah, que Então, ótimo. eu vou mandar para Fantástico. você entra, sim, e aí já é Quero ajuda, sim. é apoio, ok? E também, quando a gente começa com o Saiké, a gente tem muito cuidado, muita atenção. Então, a gente poder dizer, quem já aprendeu e que já usa, Uhum. é muito importante que a gente possa dizer assim, vai, acredita, confia, principalmente Sim. no amor que você tem pelo outro, que funciona. Agora, eu queria que a gente tirasse uma foto. A gente vai tirar uma foto aqui na tela, a gente vai fazer uma cara divertida. Tem que ser uma cara divertida, hein, Beth? Ok. A gente precisa fazer uma cara divertida aqui. E o pessoal vai printar a tela. Pode Uhum. ser? Pode ser? Pode? Então Mas vamos lá? divertida como? Gozada? É. Oh! Printa a tela, gente, segura! Quem printou, printou. Quem não printou, não printa mais. Obrigada, Beth. Um Agradeço a beijo. todos, gente. Tchau.